Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 8 de Kislev, do ano 5783. É o dia 2 do mês de dezembro do ano 2022. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana, mais as leituras diárias. Hoje nós estamos no sexto dia para o Shabat, é o sexto dia da nossa paraxá. Então nós estaremos também fazendo a leitura da sexta aliá, a sexta leitura. Estamos aí para concluir, a nossa paraxá da semana, Vayetse, e partiu, ou seja, e Yaakov partiu. Nós estamos aí nos preparando para a festividade de Hanukkah, Hag Sameach Hanukkah, uma festa feliz de Hanukkah, que vai iniciar na noite do dia 18 de dezembro, a partir do pôr do sol. E vamos até a noite do dia 25 de dezembro. Nós estaremos aí, com a festividade de Hanukkah, a festa das luzes, que não tem absolutamente nada a ver com o Natal dos gentios, das nações, A festividade de Hanukkah é uma coisa, a festividade do Natal, pelas nações aí afora é outra coisa totalmente diferente e sem nenhum respaldo bíblico, ok? Então, esta é a grande diferença. E a festa das luzes, nós vamos estar aí, nos próximos dias adentrando em alguns aspectos da festividade, para estarmos conectados com o seu significado. É a festa das luzes, porque a luz venceu as trevas. É a festa do mais fraco contra o mais forte. É a festa daqueles que eram poucos e venceram os muitos. É realmente a festa em que o milagre aconteceu diante de tudo aquilo que demonstrava que não haveria nenhum milagre, sendo que a oposição, o inimigo, era muito poderoso, tinha todas as suas habilidades de guerra, armamento, também tinha a sua cultura helenística, que queria fazer com que o povo judeu abandonasse o monoteísmo e se entregasse à idolatria e à libertinagem. Então é a vitória da santidade sobre aquilo que é profano também. Então a festa de Hanukkah traz para nós realmente que nós estamos nesse tempo em que nós podemos contemplar o que está acontecendo aí fora, mais do que nunca, mais do que momento propício, por assim dizer, é um momento adequado para que nós venhamos estabelecer a vitória ou as vitórias de Hanukkah, com os grandes milagres da parte de Hashem, ok? E dentro desse escopo nós vamos para, sem sombra de dúvidas, nós vamos para a nossa nós vamos para a nossa prece de hoje, em favor do nosso Brasil e do nosso povo, que está no Salmo de número 15. Hoje nós vamos com o Salmo de número 15, para podermos fazer a nossa prece em favor, da nossa nação, do nosso povo aí, ok? Aí estamos arrumando aqui o nosso sofá, biblioteca, A dona Edna perdeu o sofá para os livros. Então, a nossa prece hoje para o Brasil, nosso Brasil, e para o nosso povo brasileiro, diante dessas circunstâncias todas que nós estamos aí, em que envolvidos estamos, para que não venhamos, realmente ver e sofrer as consequências de um tal de tapete vermelho ser estendido no nosso país, e ser estabelecido aí, o famoso regime conhecido mundialmente como o sistema comunista, que vem só trazer desgraças para os países por onde ele passa,
né? Mas tem aquela mentalidade atrofiada, mesquinha, sem nenhuma inteligência, de que aqui vai dar certo. O socialismo comunista, que aqui vai dar certo, né? Só na cabeça dos tais. Obviamente, observando os países que assim estão, né? O mais saudável dentre eles sempre é quem? O seu ditador e a sua cúpula. E o povo passando fome. Os mais ricos, exatamente o seu ditador e a sua cúpula. O resto, na pobreza. Então, isso dá certo? Não dá certo. Então, a luta é pela liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de manifestação de culto, de fé, a liberdade das pessoas decidirem por si só, e não o Estado mandando. Você tem que aceitar isso, você tem que decidir por isso. Não tem uma outra opção, entendeu? Vejam bem que o próprio Deus, o soberano dos mundos, o soberano, o único todo-poderoso do universo, Moisés, ele fala bem claro que Deus colocou diante das pessoas opções. E ele diz, Deus colocou diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, é o conselho do Pai Celestial, é o conselho do líder Moshe, né, que realmente quer o bem, o melhor para o seu povo. Então diz, escolha, pois, o bem e a vida, para que viva bem tu e a tua família. Entendeu? Agora tem aquelas pessoas que querem o mal, a maldição e a morte. E o conselho paterno é, escolha, pois, a vida, para que viva bem tu e a tua família. Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, o único Deus, Ele que criou tudo que existe no mundo visível e invisível, Ele coloca diante das pessoas opções, para que as pessoas, pelo seu livre arbítrio, possam escolher ou a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Sendo que o próprio Deus assim o faz, quem é o homem para fechar as portas e dizer para o povo, o Estado, unicamente o Estado, é que vai decidir por você, quer você goste ou não. Ou seja, quem é o homem, quem é o Estado que vem ditar a você e você tem uma única escolha. E a única escolha qual é? Dizer aos seus mandatários, sim, Senhor. E se você tiver uma opinião contrária, você pode? Pode, não resta dúvida. Dentro do regime, você pode ter uma segunda opinião. Mas as consequências quais são? Perseguição, prisão e uma grande parte de morte. Olha o que aconteceu e está acontecendo nos países vizinhos. Os mais próximos aqui, né? Entendeu? Então, amados, é uma questão de nós pesarmos valores e princípios. É realmente sem paixão nenhuma. Sem paixão de A ou B, sem paixão das ideologias e companhia limitada. É uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Por acaso alguém passa a mão no martelo e fica batendo nos dedos da sua mão? Pá, 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 pá. Não, né? Mas aqueles que estão favoráveis a esses regimes, é a mesma coisa que eles estivessem fazendo. Pegando o martelo e pá, 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 batendo na mão. Ou então pegando, quem sabe, né, a foice e decepando os dedos da mão. É por isso martelo e foice. Sistema socialista comunista. Então é uma questão de inteligência.
Agora, quem não consegue ativar a inteligência, aí a gente não pode fazer nada, né? Assim, a gente só precisa ter pena, porque aí fica difícil, né? As pessoas ficam prisioneiras da sua péssima ideologia e acham que estão no céu. É aquele detalhe, né, amados? Socialismo, comunismo para o povo, mas para os mandatários, as delícias do capitalismo. Entendeu? Vejam aí os filhos, as filhas dos mandatários, eles vão para onde? Vão lá para os Estados Unidos. Levam ouros e mais ouros, colocam nos bancos americanos, né? Vejam as roupas, os relógios, vejam os iPhone, a tecnologia, tudo eles usam dos capitalistas. Mas o povo, não, o povo não pode. Para nós, entre aspas, né, os que defendem isso, né, os mandatários que defendem aí o socialismo, o comunismo, né? Para nós é hotel 5 estrelas, diária de 6, 7 mil reais, né? Vão para a França para poder beber vinho espumante, né? Champanhe. E para o povo, malemar, água potável e muitas vezes uma água contaminada, suja. Para os mandatários, uma beleza de um palácio, muita mordomia. O povo é aquilo que estão pregando por aí. A partir de janeiro, Deus nos livre da desgraça subir a rampa, né? Mas é aquele detalhe. A partir de janeiro, o que eles falam? Se você tem 2 televisões, vai ter que abrir mão de uma. Você tem demais dentro de casa. Entendeu? Se você tem uma casa aí que está só você, sua esposa, e tem vários cômodos, então cabe algumas famílias a mais aí dentro. Então vamos paçocar gente dentro da sua casa. Direito à herança, já anunciaram. Não haverá direito à herança. Inclusive chamam os filhos de parasitas, os herdeiros das heranças chamam eles de parasitas, vejam bem. Gente, aliás, é uma questão de inteligência. Essa é a questão. Inteligência. Por isso, o Salmo 15 é a nossa prece para hoje, onde mais uma vez nós temos aí a graça de compreendermos que realmente o perverso, o maligno, ele é repulsivo a Deus. Deus rejeita o socialismo comunista. Deus rejeita o perverso e iníquo. Deus rejeita as ideologias que vêm lá da esquerda socialista comunista. Se Deus rejeita, eu também rejeito. Entendeu? Então, uma escolha de inteligência para você, para a sua família, para os seus filhos e para os seus netos. Hoje você vê aí nos acampamentos pessoas de idade, 80, 90, 100 anos. O que o senhor está fazendo aqui? O que a senhora está fazendo aqui? Eu estou lutando pela liberdade dos meus netos. Eu estou lutando pela liberdade dos meus bisnetos. Por quê? Pouco tempo me sobra nessa vida. Nós estamos vendo, amados, um povo, por incrível que pareça, pedindo para que a Constituição Federal seja respeitada e as liberdades individuais sejam respeitadas. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Deus respeita a nossa decisão de obedecermos a ele ou não. Deus respeita a nossa decisão de servir a ele ou não. Mas esse regime não respeita isso.
Ou seja, eles se colocam acima de Deus. E aqueles mandatários se colocam acima de Deus. Como que você vai se associar com umas desgraças dessa, gente? Como que você vai concordar com esse chiqueiro? Não tem como. Lembra daquele famoso ditado? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Lembra do exemplo de Ló e a sua família? Quando foram libertos de Sodoma e Gomorra, os anjos, trazendo o recado divino, disse para Ló e a sua família: saiam e não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás. Imediatamente transformou-se numa pilastra de sal, numa estátua de sal, etc. e tal. E por que isso? Porque estava associada com os perversos. Ela não praticava as abominações de Sodoma e Gomorra, mas concordava com elas. Estava associado a elas. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, na nossa prece de hoje, no Salmo 15, mais uma vez nós vamos ter a palavra divina, em que realmente Deus, ele repudia, rejeita o malévolo, o perverso, e que ele aceita os que o buscam de todo o seu coração. Aqueles que amam a Deus e que amam os seus mandamentos, eles sempre estão em casa. Então, por isso, amados, que nós possamos levar continuamente estas mensagens, saindo da nossa bolha, do nosso clubinho, e estarmos entre as pessoas, porque elas estão precisando de luz, esperança, amor, salvação. E somente de Deus que vem todas estas bênçãos. E nós somos emissários de Deus para esse tempo. Para esse tempo. Não pense, amados, que a decisão a ser tomada pelo Poder Executivo é uma decisão simples, é muito complicada. O nosso país é um país que pode ser chamado como se fosse um continente inteiro. As nossas fronteiras, elas são imensas. E nós temos vários inimigos vizinhos, externos, que estão prontos para invadir o nosso país. Sem contar os inimigos internos, que querem que você seja apenas uma massa de manobra, que você seja apenas um escravo, que você perca todas as tuas liberdades. A decisão a ser tomada, ela não será tomada assim. Ela está sendo tomada há muito tempo. Porque um país como o nosso, sem estratégia, sem tática, sem planejamento, não vai a lugar algum. E é por isso que no momento que sair oficialmente a decisão, seja ela qual for, teremos um problema interno muito grande. Alguns dizem o termo, guerra civil, ou algo semelhante. Mas que algo semelhante será. E nós precisamos estar preparados espiritualmente. Precisamos estar preparados para a labuta que teremos pela frente. Para sermos um norte às pessoas, para Deus, fé e confiança em Deus, para que os momentos conturbados que teremos pela frente, possamos ser emissários de Deus,
para que as pessoas não percam a fé, a esperança e a confiança em Deus. E que Deus conceda, de fato, proteção e vitória à nossa nação, ao nosso povo e àqueles que estão, no momento, na posição de autoridades constituídas. Por isso, amados, não é fácil tomar uma decisão para aquele que está lá no Poder Executivo, porque envolve mais de 200 milhões de vidas. Então, por isso que as nossas súplicas por aquele que está no comando do nosso país e os seus assessores tenham sabedoria, temor e amor a Deus em primeiro lugar e ao povo. E que o povo busque cada vez mais a Deus para esses momentos dificílimos. Não pense que da noite para o dia tudo volte à sua normalidade. Há um caminho difícil ainda pela frente. Há um caminho difícil pela frente. E nós não podemos ser míopes na visão do que está acontecendo e do que está para acontecer. E a nossa fé e confiança em Deus não pode, em hipótese nenhuma, ser abalada. Medite, venha refletir sobre tudo isso. E seja não movido pelas paixões, mas pela razão, pela inteligência, à luz dos olhos de Deus e à luz da sua palavra. A prece do Salmo 15 assim nos diz. Um salmo de David. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo e quem ascenderá ao teu sagrado monte? Aquele cujo caminho é de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou mal contra seu companheiro e nem causou vergonha ao seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus ele concede honra. Não anula um juramento mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros e nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Jamais sucumbirá. Que a nossa prece de hoje venha fortalecer ainda mais o nosso povo Benenor, fortalecer ainda mais o nosso povo brasileiro, para que mais e mais busquem estas realidades, estes sustentáculos, para estarmos debaixo da graça divina. E que nós sejamos esses portadores, emissários dessa palavra divina às pessoas. Na medida do possível, nós estamos compartilhando a nossa live com pessoas que estão envolvidas nos acampamentos, para que, através de A Tarde com a Torá, do Movimento Benenor Brasil e Bauru e região, possam alcançar as pessoas com estas palavras, essas preces, e elas possam ser agraciadas, abençoadas, e que sejam as suas forças renovadas, para que aguardem de Deus realmente a bênção e a vitória. E por isso que nós possamos cada vez mais clamar ao nosso Deus. Afinal de contas, estamos no mesmo país, estamos no mesmo barco. Se naufragar,
ninguém escapa. Todos sofrerão. Porque há um outro detalhe. As nações vizinhas, os refugiados ainda têm como correr para cá. Mas se a desgraça do tapete vermelho for estendida no nosso país, você vai correr para onde? Se você será privado de todas as liberdades. Só tem uma liberdade que você não será privado, caso o tapete vermelho se estenda. A única coisa que você será livrado é se você disser sim, Senhor, ao sistema. Aí você está numa boa. Aí você enfia o rabo no meio das pernas, que nem um cachorrinho medroso, e fica lá, sim, senhor, o robozinho. Sim, senhor. Entendeu? Por isso, amados, voltamos a falar. Esse caminho monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, quem gosta de aventura é aqui mesmo. Quem gosta de adrenalina no sangue é aqui mesmo. Porque cada dia é um desafio. Cada passo realmente nos move a vencermos todos os obstáculos que aparecem diante de nós. E tudo isso, amados, é para que nós possamos sempre termos saudades de casa. Que casa é essa? Saudades da nossa casa essencial, Deus. Por isso, os 6 milênios da história da humanidade é para que mais e mais o ser humano tenha saudades de casa. É para que mais e mais todo ser humano possa realmente desejar, almejar os dias da redenção final. Para que toda a humanidade possa clamar a Deus pelos dias de Mashiach, para que os 4 reinos sejam devidamente curados, sarados, para que todo o povo possa realmente clamar a Deus, para ter a possibilidade de poder adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, por isso, amados, uma das lições que nós aprendemos com Yaakov, depois de 20 anos, em que ele esteve sob o jugo de Lavã, e agora, retornando para casa, a casa de seu pai, Issahac, vem mostrar para nós que ele, durante todo esse tempo, durante toda a adversidade que ele teve com Lavã, ele não se desviou da vontade divina, nem para a direita e nem para a esquerda. Manteve-se firme e fiel a Deus. E é por isso que nós precisamos aprender com ele. A nossa fé e a nossa confiança não está no homem A, B ou C. Não está em sistema A, B ou C. Ela está, a nossa fé, a nossa confiança está em Deus. Para que possamos realmente vencermos os obstáculos, barreiras, etc. e tal. Para que mais e mais possamos almejar os dias da redenção final com Mashiach e Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, nesse sentido, o nosso mestre, Yaakov, aqui na questão, vem mostrar para nós, na nossa 6ª leitura, no capítulo 31 de Gênesis, do verso 17 ao 42, realmente a questão da fuga, de fugir de Lavã. Lavã, você pode colocar aí, Lavã igual o mundo no seu sistema socialista comunista, globalismo, e por aí afora vai. Lavã, um sistema perverso,
corrupto, dando cada vez mais as costas à justiça e à verdade. Lavã, que sai em perseguição a Iacove, e Deus aparece para ele e diz assim: cuidado que você vai fazer ou falar para com Iacove. Porque seja o que você for, ou bom ou mal, tome cuidado, porque até aquilo que aparentemente seja bom que tu fazes, ainda é mal. Vejam bem, amados, como que realmente a Torá traz para nós a questão da perseguição de Lavã. Até o bem que ele pretende fazer ainda é mal, porque Lavã é a personificação do mal. Ele é mal porque decidiu ser mal, ele não é fingido, ele não se veste ou traveste de homem justo, de santo, ele mostra o que ele é. Não tem vergonha e não tem medo de ser o que ele é. Alguém corrupto e perverso. Você está vendo nos dias atuais quantos filhos de Lavã tem por aí. Que de forma descarada não está nem aí para a justiça e nem aí para a verdade. A justiça e a verdade é o que ele quer. Esse sistema com seus cavalos, com as suas marionetes, que vão dançando segundo a vontade do sistema. Mas Deus está falando com os filhos de Lavã desses dias atuais. Cuidado o que você vai querer fazer contra Iacove. Porque até o bem que você possa fazer ainda é mal. Ou seja, dentro desse aspecto aí, você pode fazer um paralelo da seguinte forma: as nações, ou melhor, o sistema e aqueles que estão aí defendendo o sistema, eles perseguem o povo. A humanidade, todos são filhos de Deus. Não esqueça disso. Não seja um hipócrita para você se colocar numa posição que eu sou filho de Deus e o resto não é. Cuidado com isso. O pacto que Deus fez com Noé é um pacto com a humanidade. E nós vemos em vários trechos ou passagens dentro da própria Torá e muitas passagens em Salmos, o quanto que Deus fala para com a humanidade e o quanto que ele ama a humanidade e se manifesta em favor da humanidade. Então todos são filhos de Deus. E dentro desse aspecto aí, Deus está falando para os filhos de Lavã, em especial para o nosso país e o nosso povo: cuidado o que você vai querer fazer. Por que isso? Porque o povo, nós, Benei Noa, do monoteísmo, e mesmo os demais, o nosso irmão brasileiro, mesmo com uma visão turva, mas estão clamando ao único Deus. Mesmo com uma visão turva, sabe que Deus, aquele que está acima de tudo e de todos, é o único capaz de socorrer a nossa nação e o nosso povo. Então, por isso é importante nós termos esse foco, para que nós não venhamos criar bolhas e nos desviarmos do foco, que nós precisamos ser luz, esperança, amor, e possamos levar cada vez mais a verdade que liberta todo ser humano. Então Lavã, quando ele vai nessa perseguição,
com Iaco e a sua família. Então, Lavã, ele vem e quando ele intercepta, né, Iacove na sua fuga, né? Então, Lavã, ele simplesmente ele se coloca numa posição como que tudo me pertence. Porque ele acusa Iacove de dizer assim, ó, você sequestrou, você roubou as minhas filhas, os meus netos. Então, Lavã, ele vem mostrar, entre aspas, né? Tenta mostrar para Iacove que o que ele tem, ele não tem. Que o que ele pensa que tem não é dele, mas é dele, Lavã. E nesse sentido, realmente, Iacove que começou essa jornada de retorno à casa, e Lavã que levou, entre aspas, né, uma boa lambada, né, com a revelação divina, alertando para tomar cuidado o que iria fazer com Iacove. Então aqui nós temos que Iacove, ele coloca nesta jornada, ele coloca as coisas numa ordem, numa sequência, onde ele coloca primeiramente os filhos e depois ele coloca as suas esposas. Ou seja, a posição que Iacove coloca o seu acampamento para andar é sempre em proteção às esposas, sempre em proteção às mães, sempre em proteção à família. A família. E anteriormente nós vimos ontem que Rachel e Leia, ou Leá, elas falaram para Iacove, o que Deus disse para você fazer, faça. Então a família está junta, unida, fizeram a sua fusão e não tem Lavã que possa quebrar isto. Por isso que o sistema, desde então, é fazer com que as pessoas percam consciência divina e consciência família. Porque uma pessoa sem consciência de Deus e sem consciência de família, valores, proteção para com a família, então uma pessoa que não tem estas coisas, o sistema faz dele de gato e sapato. Porque ele não tem valores, ele não tem princípios. Então, as pessoas quando perdem a consciência divina e a consciência de família, é que nem um pitbull, onde o dono diz assim, pega! E ele sai que nem doido, blá, 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 desembestado. O que estiver pela frente, ele trucida. Por isso que a consciência divina e a consciência de família é a base fundamental para uma boa comunidade, uma boa sociedade, uma boa cidade, um bom país, um bom mundo. Enquanto nós vamos ver lá no capítulo 36, verso 6, sobre a posição de Esav. Esav, quando ele monta o seu acampamento, ele coloca na frente as mulheres, depois os filhos, etc. Aí alguém do movimento feminista fala, oh, que beleza, Esav, ele está valorizando as mulheres, colocando em primeiro lugar. Não. Os nossos mestres dizem que, ao mesmo tempo que ele coloca as mulheres em primeiro lugar na ordenança do acampamento, de movimentar-se, etc. e tal, elas estão correndo um grande perigo. Porque quem está à frente são os primeiros a serem abatidos pelo inimigo. E um outro detalhe, Esav não estava nem aí com o valor de família.
E ele colocou as mulheres em primeiro lugar porque eram as mulheres que lhes davam prazer para satisfazer os seus apetites desordenados, sexualmente falando. Foi por isso. Então aí nós vemos a questão, exatamente o significado de valor família. O valor, em primeiro lugar, de Deus. O valor família, já no segundo lugar, na mesma elevação de Deus, propriamente dito. Porque precisam andar juntos, consciência divina e consciência de família. Então, por isso, amado, família precisa ser valorizada. Você que teme a Deus, você que tem amor a Deus, você que tem o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, como princípio da tua fé, do teu seguir em frente, avante na sua jornada monoteísta, então você já tem a consciência divina. O que precisa ser aprimorado é a consciência família. Por que precisa ser aprimorado? Porque assim como nós precisamos aprimorar a nossa consciência divina dia a dia, Techuvá, preces, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais, Tzedaká, é uma continuidade de aprendizado em conhecer a Deus. A família, mesma coisa, é uma continuidade de valorizar, preservar, defender a família. Então essa perseguição de Lavã vem mostrar para nós que o sistema, o inimigo, ele quer destruir esses dois princípios na tua vida. Então a resposta de Iácov, né, realmente dentro desse aspecto aqui, ele traz para nós aí o valor da família, porque ele já estava vivenciando o valor a Deus, a consciência divina, há muito tempo. Agora ele está dentro dessa realidade, na ordenança, na disciplina, na ordem do acampamento que ele estava seguindo em retorno à casa de seu pai, né? Saudades da casa do pai. Então ele estava nesta atividade. Lavã vem em perseguição para tirar essa continuidade da sua ação divina, da sua ação família. Então Lavã, como um ditador, se é que você me entende, ele vem dizer, a tua família não é tua, é minha. As tuas esposas não são tuas, são minhas. Os teus filhos não são teus, são meus. Então eu vou fazer o que eu quero. Não é assim que o sistema já há 30 anos vem dizendo e formando militantes? O meu corpo é meu, eu faço o que eu quero. Eu decido se eu trucido ou não a criança inocente no ventre da mãe. Não é assim que estão há 30 anos as pessoas, em vez de serem ensinadas dentro das matérias que preparam as pessoas para serem ótimos, excelentes profissionais no dia de amanhã, e estão formando militantes? Você não precisa pensar, o Estado pensa por você. E o Estado diz, faça isso. E como um pitbull, ele dá o start e as pessoas saem que nem loucas desembestadas ou que nem zumbis para fazer exatamente o que o Estado pensa por ela e manda ela ou fazer. Então a tua família não é tua. O que nós estamos vendo nos últimos tempos? Os filhos são do Estado. Querem tirar os filhos dos pais, jogá-los dentro de uma, entre aspas, escola do Estado, onde professores não são professores, são militantes,
E esses militantes travestidos de professores vão ali fazer uma lavagem cerebral e fazer com que as crianças sejam militantes também. Não reconhecendo os pais como pais, mas sendo sanguessugas dos pais, tirando tudo que pode dos pais, financeiramente falando, materialmente falando. Então Lavan traz para nós aqui uma visão exatamente do sistema que sempre existiu, que sempre tentou dominar o mundo e as pessoas, e sempre fracassou. Por quê? Porque esquece-se de um detalhe fundamental: Deus está acima de tudo e de todos. E eles não conseguem vencer isso. Não tem como vencer isso. Por isso, o famoso ditado popular: o bem sempre vence o mal. Então, assim, quando Lavan se coloca prontamente nesse sentido, como nos fala aí o capítulo 31, né, a partir do versículo 24, em que Lavan sai no encalço, Deus fala com ele: cuidado que você, para não dizer a Jacob bom ou mal, porque até o bem ou o bom é mal em você. E aí então Lavan alcança Jacob, né, e começa então o diálogo entre os dois. E Lavan, ele começa, né, acusando Jacob, né, que você roubou o meu coração, né? Então ele vem com aquele melodrama, né, o mimimi, né, se fazendo de vítima. Pode observar aí, né, quando como podemos dizer aí, quando o militante ele é contraditado, né, então ele se faz de vítima, né? Então ele começa o seu chororô, né? E aí se faz de vítima. E Lavan fez a mesma coisa, ó. Tu roubaste o meu coração. Oh, coitadinho do Lavan, né? Jacob roubou o coraçãozinho dele, um coraçãozinho tão bom, né? Tão meigo, tão inocente, né? O contrato dos últimos 6 anos de trabalho de Jacob, ele alterou mais de 100 vezes para poder levar vantagem contra Jacob, né? Então, um coraçãozinho tão bonzinho, tão humilde, né, de Lavan. E ele continua, né, Lavan dizendo, né, e conduziste minhas filhas como prisioneiras de guerra. Olha só, que vítima, né, Lavan estava se sentindo, né? Ai, que coitadinho, né? É o que você vê muito por aí, os militantes, né? Quando não tem o que responder, o que fazer, se faz o quê? De vítima, né? Então, por que tu tivesse de sair tão secretamente? Tu fugiste me enganando, porque não me disseste nada? Eu te teria despedido com alegria e cantos, com tambor e lira, né? Tu nem mesmo me deixaste beijar os meus netos e filhas, né? O que tu fizeste foi muito tolo. Eu tenho em meu poder fazer-te um grande mal. Mas o Deus de teu pai falou-me na última noite e disse: sê muito cuidadoso em não dizer nada bom ou mal a Jacob. Ainda por cima ele confessa com a boca dele que Deus lhe apareceu e falou para ele: cuidado, hein? Brigou com Jacob? Brigou comigo. Vai querer fazer algum mal contra Jacob? É contra mim que você estará fazendo. E aí, quem pode mais, você ou eu? Deus diz, né? Estamos fazendo uma interpretação aqui, ok? Então Lavan, ele sentiu o drama. E ele acaba confessando com a boca dele: ó, Deus de teu pai me apareceu e falou para mim, ó, cuidado e não dizer nada bom ou mal. Quer dizer, Lavan não era para dizer nem aquilo que fosse bom. Ou seja, não era para ele fazer nada, era ficar no seu canto, acabou. Chegou lá, então, já que ele queria despedir da filha e dos netos,
abraçasse, beijasse, pronto, e voltava embora. E não tinha nem que falar nada. Entendeu? Mas aí, né, no verso 30, né, do capítulo 31, Lavã diz, né, eu compreendo que tu há muito desejavas partir, porque sentias saudades da casa do teu pai. Então, Lavã sabia dessa realidade, mas ele não dava oportunidade para Iacove retornar à casa dos seus pais. Os primeiros 14 anos foi para pagar o dote das duas esposas, Leá e Rachel. Depois, quando ele está pronto no final dos 14 anos, e querendo, mostrando, né, Iacove para a intenção de voltar para a casa do pai, então ele faz um negócio, propõe um negócio, trabalhar 6 anos, né, para que fosse dividido as produções desses 6 anos, o que seria de Iacove, seria de Iacove, o que seria de Lavã, seria de Lavã. E nesse contrato ele alterou mais de 100 vezes, porque sempre Iacove era abençoado, ia se multiplicando os rebanhos de Iacove. E de Lavã crescia, mas não na mesma proporção de Iacove. E quando ele negociava, né, a venda dos seus rebanhos, né, ele obtinha um lucro muito grande. Por exemplo, Lavã vendia o seu rebanho por cabeça, ele pedia, por exemplo, ok? Ele pedia 50 reais por cabeça de cada ovelha, cabrito, carneiro. Iacove, ele pedia 100 por cada cabeça. E ele vendia mais do que Lavã e obtinha mais lucros do que Lavã. Por quê? Porque Deus estava com Iacove em todos os seus negócios. E Deus faz multiplicar. Por isso que os nossos mestres, os nossos sábios, os nossos rabinos dizem: a melhor aplicação que você pode fazer é com a de Tzedaká. Você fazendo Tzedaká, doações, ofertas, dízimos, para as causas nobres dentro das comunidades em que divulgam a Torá, as 7 leis universais, etc. e tal, você fazendo com propósito, não é simplesmente assim, fazer doação, dízimo, ofertas, etc., sem propósito, fazer por fazer, não. Você precisa fazer com propósito. Por exemplo, é um exemplo, você pode ter outros exemplos no campo financeiro, no campo físico, saúde, no campo de negócios, no campo de concursos, etc. e tal. Você precisa fazer propósito. Um exemplo, você sabe das suas condições reais, financeiras, que a coisa está difícil, tem muitas dívidas, etc. e tal. Então você faz um propósito com Deus, fala: Senhor, eu não tenho condições de poder fazer doação, dízimo, como eu gostaria de fazer. Mas eu vou começar fazendo aqui, 10 reais. 50 reais ou 100 reais, dependendo do seu momento. Mas o meu propósito é que eu fique livre das minhas dívidas, por isso me dê sabedoria, para poder coordenar realmente o meu sistema financeiro, para que eu seja próspero financeiramente, para que eu possa contribuir mais e mais ainda. Então esse é um propósito, em que você realmente se propõe a contribuir mais e, ao mesmo tempo, você ter sabedoria, amadurecimento de controle das suas finanças para que você seja próspero para você e a sua própria família e os seus próprios negócios. Então, por isso que os mestres falam, a melhor aplicação é a de Tzedaká, porque no mínimo Deus retribui 2 vezes, no mínimo. E dependendo do propósito e da sinceridade de cada coração, 2 vezes mais, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, é nesse sentido que nós precisamos estar de fato focados com isso daí. Então, Lavã, ele traz para Iacove, né, esses questionamentos, sendo que Deus falou para ele: é bom você não falar nada de bom ou de mal para Iacove, porque aí você vai ter que se haver comigo.
Então, outra lição que nós aprendemos aqui, você está em Hashem, você está no Eterno, você está vivendo o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, você está sendo fiel, sincero com Deus, lembra da sinceridade de ontem, você está sendo sincero com Deus? Então lembre-se sempre, Deus está com você, e seja o que e quem for que se levante contra você, ele está se levantando contra o próprio Deus. E aí, como diz o outro, quem pode contra Deus? Entendeu? Fé e confiança. Por isso, né, na continuidade do diálogo, né, já no final do verso 30, aí então Lavã faz uma acusação mais forte, onde ele diz, mas porque tu roubaste meus deuses? A idolatria dele, né? Então Iacove respondeu conforme a ordem das questões, do que foi dito. Eu deixei tua casa sem te avisar, porque eu estava temeroso. Eu pensei comigo mesmo que tu poderias tirar tuas filhas de mim, à força. Se tu encontrares teus deuses com alguém aqui, que ele não viva. Então vejam bem, os primeiros argumentos de Lavã estavam conectados com a família de Iacove, as esposas e os filhos, aos seus pertences. Então nesse primeiro questionamento, né, ele simplesmente respondeu de forma bem objetiva. Eu fiquei temeroso que se eu anunciasse, depois de 20 anos, conhecendo muito bem quem tu és, se eu resolvesse chegar e dizer a ti, eu vou embora, vou voltar para a casa de meu pai, você, obviamente, fiquei temeroso que você viria a retirar de mim as tuas filhas, os filhos meus e os teus netos, que são os teus netos. Que você simplesmente não permitiria que eu saísse daqui com coisa alguma. Esse foi o meu temor. Então ele respondeu os primeiros questionamentos de Lavã. Quanto ao segundo questionamento, por que roubaste os meus deuses? Então Iacove ele responde da seguinte forma, se tu encontrares teus deuses com alguém aqui, que essa pessoa não viva. Iacove ditou a sentença de Rachel. Ele não sabia que Rachel era quem tinha roubado os ídolos do seu pai, de Lavã. Então, quando Iacove ele diz aqui, se encontrares teus deuses com alguém aqui, que essa pessoa não viva. E Lavã, Iacove deu a ele, pode fazer vistoria em todos os lugares. E Lavã entrou na tenda de Iacove, de Leá, Rachel. Ele entrou, foi dar uma geral, né? Depois que ele saiu da tenda de Rachel e foi para a tenda de Leia, né? Primeiro ele foi na tenda de Rachel e depois ele foi para a tenda de Leá. E lá ele fez a vistoria, não achou nada. Quando ele sai da tenda de Leia, ele retorna para a tenda de Rachel pela segunda vez, porque ele tinha convicção que Rachel era capaz de fazer aquilo. E Rachel estava sentada, né, sobre as almofadas de um camelo, né, que são as almofadas que coloca em cima do camelo, para que o viajante, ao subir no camelo, ele possa ali não estar direto no couro do camelo. Então seria como uma sela do camelo, né? Então ele estava sentado sobre as almofadas, né, do carneiro, né, do camelo, aliás, que ia sobre o camelo. E ela permaneceu sentada, tanto na primeira vez, como na segunda vez que o seu pai retorna à sua tenda. Então ela fala, né, no verso 35, dizendo para o seu pai, me perdoe por não levantar-me, porque eu estou naqueles dias
de regras da mulher, né? E então ela não se levantou. E os ídolos de Labão estavam debaixo daquelas almofadas. E Labão sai, né? Realmente não encontra nada. E então Jacó diz a ele, né? Qual é o meu crime? Ele exclamou, que coisa terrível fiz para que tu venhas me caçar dessa maneira? Tu inspecionaste todas as minhas coisas, e que tu achaste de tua casa, coloca-o aqui diante de todos. E então todos serão testemunhas que você não achou nada. 20 anos eu trabalhei para ti. Todo esse tempo, tuas ovelhas e cabras nunca perderam uma cria. Nenhuma vez eu tomei um carneiro recém-nascido de teus rebanhos como alimento. Eu nunca trouxe um animal que tivesse sido atacado por um leão ou um lobo. Nesses casos, quando acontecia, eu tirava da minha parte e repunha para ti, para que você não tivesse prejuízo. Então, de dia eu era consumido pelo ardente calor do sol e à noite pela geada, quando o sono era arrebatado dos meus olhos. Eu era vigilante para com teu rebanho dia e noite. Foram 20 anos que eu trabalhei para ti em tua propriedade, 14 anos pelas tuas filhas e 6 anos pelos teus rebanhos. Tu mudaste meu salário uma centena de vezes, lembra? Mudou as regras mais de 100 vezes. Se o Deus dos meus pais, o Deus de Abraão e aquele a quem Sarraque teme, não estivesse comigo, tu me terias mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele te repreendeu. Ou seja, amados, o que nós temos aqui é que quando nós agimos segundo a vontade divina, o inimigo, por mais forte ou por mais perspicaz que ele seja, ele não prevalece contra você. Ele não prevalece contra nós. Por quê? Porque, como disse Jacó, se o Deus de meus pais não estivesse comigo, tu me terias me abandonado sem nada. Então é aqui exatamente que o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança máxima da nossa nação, do nosso povo, da nossa geração, é onde que ele nos fala que perder tudo para ganhar tudo. E Jacó perdeu tudo e ganhou tudo. Somente quando nós abrimos mão de que tudo que temos não é nosso, é de Deus, é onde que nós podemos realmente aprender o que significa ganhar tudo. Porque aí ele multiplica realmente, tanto de forma espiritual, física, financeira e materialmente falando. Quando Moshe disse ao povo, trazei as vossas oferendas para que seja edificado o Mishkan, o tabernáculo no deserto. O povo se colocou de um coração tão voluntarioso para contribuir que Moshe precisou dizer, basta, parem. Em 24 horas vocês trouxeram mais do que o suficiente. E Moshe foi obrigado a dizer ao povo, não tragam mais nada, já há o suficiente. E o povo continuamente sendo abençoado com sucesso, com prosperidade, continuamente. Por isso que os nossos mestres dizem, a melhor aplicação é a tzedakah. E é por isso, focado nessa palavra de hoje, que o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre exatamente de saudades do lar. Nessa questão das saudades do lar, o nosso Rebbe Menachem Mendel, em primeiro plano, ele fala exatamente para o povo judeu.
para a nação de Israel, o exílio. A grande diáspora, a partir do ano 69 da nossa era comum, quando as legiões romanas destruíram o Beit Hamikdash e somente o muro, o Kotel, conhecido entre as nações como o Muro das Lamentações, ficou em pé. A única parede ficou em pé. Então, nesse sentido aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele foca em primeiro plano exatamente o povo judeu. O exílio. Esse exílio, estar fora da casa, fora do lar, fora da terra prometida, a sua casa, o seu lar. Para o povo judeu, a terra prometida é o seu lar, dos judeus, não dos não-judeus. Então a terra de Israel, que no momento está abaixo dos limites bíblicos da qual Deus deu esta terra ao povo judeu. Este é o lar judaico. E os judeus em primeiro plano, todos os judeus do mundo inteiro precisam, segundo diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, tanto de judeus como de não-judeus. Ele fala que todo judeu, aonde ele estiver, ele precisa ter essa saudade em foco, almejando ansiosamente todo momento do seu viver de retornar ao lar. Todo judeu no mundo inteiro que almeja isto com inteireza de coração, com toda a sua alma, Deus faz com que situações e ocasiões sejam estímulos para que cada judeu retorne para casa, para o lar, para a terra prometida. E isto vai ser, de fato, algo muito significativo, porque isto está conectado inseparavelmente os dias de Mashiach. Então, cada judeu que almeja isto, ele sabe que ele está conectado com os dias de Mashiach, a era messiânica. E esse desejo ardente de retornar ao lar, que é inseparável com os dias de Mashiach, sabe que isso significa redenção final, em que os 4 reinos serão devidamente retificados, corrigidos, sarados e curados. Dentro desse aspecto, para nós não judeus entre as nações, qual é a conexão? No sentido dos judeus, é a mesma. Desejando ardentemente que todo judeu retorne para a terra prometida. Nós, como não judeus, como Benei Noach, nós precisamos desejar ardentemente que cada judeu retorne para a terra prometida, que não fique nenhum judeu fora da terra prometida. E por que nós precisamos almejar isso, desejar isso, fazer as nossas preces para que isso aconteça em nossos dias e que seja para agora mesmo, amém, vem amém. Porque isso significa que Mashiach iniciará o seu reinado. E a redenção final, ela se tornará real. Não somente o povo judeu, não somente a nação de Israel, não somente a terra, literalmente falando de Israel, será totalmente retificados, mas as nações também serão retificadas. Serão saradas, curadas todas as nações e automaticamente os povos. Por isso está escrito que Deus, ele dará um novo palavreado,
uma nova linguagem às nações, para que juntos com o povo judeu clamem a Deus. E por isso, a partir de Israel, a partir de Jerusalém para as nações, tudo será sarado e curado. Os dias da redenção final com Mashiach é onde se acontecerá as inúmeras profecias, entre elas dizem: então os corações dos pais serão convertidos aos corações dos filhos, os corações dos filhos serão convertidos aos corações dos pais. Harmonia familiar. As famílias serão devidamente restauradas no seu amor, na sua amizade, não havendo nenhum ato de filhos contra pais ou vice-versa. Haverá em que as nações, elas transformarão os seus equipamentos de guerra em instrumentos agrícolas, porque não haverá guerras. O leão e a ovelha pastarão juntos, porque não haverá mais aquele espírito de selvageria entre os animais, o reino animal. O reino vegetal será totalmente retificado, dando os seus frutos para a sustentação de todo ser vivente. O reino mineral sendo devidamente restaurado, onde águas límpidas brotarão para saciar a sede dos povos, de todo ser vivente. Sendo restaurado todas as coisas, sendo restaurado o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e o reino humano, onde será estabelecido a perfeita harmonia. Este lar, nós precisamos ter saudades e fazer de tudo para retornar a este lar, que é a casa de Deus, a moradia de Deus. E por isso está em você o decidir e o fazer. Por isso, faça. Não deixe para amanhã. Comece a viver hoje, segundo a vontade divina para a sua vida, para a sua família, e isso contagiando cada vez mais as pessoas, até que nós possamos ver os dias de Mashiach sendo estabelecido e os povos finalmente vivendo em paz. Só em Deus é que nós temos essa salvação. Lembrando que ao pôr do sol de hoje nós entramos no dia sagrado do Shabat. Então o acendimento das duas velas, das duas luzes especiais para o Shabat, para receber o Shabat, será, melhor dizendo, às 18 horas e 21 minutos. Então, às 18 horas e 21 minutos, o momento de acender as duas luzes especiais de Shabat, cada um acendendo no seu lar. E amanhã, a Havdalah, o momento da separação do sagrado dia do Shabat para os 6 dias comuns, acontecerá às 19 horas e 19 minutos. Então, a Havdalah amanhã, ela acontece às 19 horas e 19 minutos, ok? Então, a você, a sua família e todas as comunidades, Beneinor, então, o nosso Shabbat Shalom, com muita presença de Deus na sua vida, na vida da sua família, das comunidades, que realmente cada um seja imbuído deste princípio, saudades do lar, saudades da casa, saudades do nosso Pai Celestial, retornando realmente para casa. Que seja essa bênção sobre a tua vida, família e todas as comunidades. Shabbat Shalom, até amanhã. Lembrando, amados, a partir das 20 horas e 15 minutos, nós teremos aí a transmissão do Kabbalat Shabbat, aqui pelo Facebook, diretamente lá da Sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, em Bauru, juntamente com o nosso querido emissário Emerson, e juntamente com a comunidade ali de Bauru, estaremos transmitindo
ao vivo e a cores, ok? Né? O Kabbalat Shabbat, ok? Então até lá. Shabbat Shalom.